A vocação é um chamado. A vocação é uma convocação que requer uma resposta e que Deus espera que seja uma resposta positiva. Nós ouvimos quando Deus chama Abraão, um homem já de uma idade um tanto avançada, e Abraão deixa a sua terra, deixa a sua comodidade para sair obedecendo a um chamado de Deus para uma terra distante, estrangeira, sem conhecidos e que estava chamado para percorrer um grande caminho e um longo caminho. Mas Deus, quando chama Abraão, Abraão aceita o chamado de Deus e responde sim. E começa o seu itinerário para uma nova vida, onde deixa para trás seus costumes, seus conhecidos, suas terras, e vai para onde Deus o envia. Esse chamado. Olha, se a gente observar a vocação matrimonial, que também é uma vocação, os chamados ao matrimônio têm um itinerário um pouco parecido. Quando as pessoas deixam os lares de seus pais, com seus costumes, o aconchego familiar, e sai para unir-se a uma família, ou o esposo ou a esposa precisam sair do seu convívio, a não ser que case com um vizinho, para uma terra que talvez seja desconhecida, para ali formar uma nova história e formar uma família. Você faz um itinerário para construir uma nova família. E assim como Deus, Ele prometeu a Abraão, é também o que promete às famílias. Porque quando se trata de vocação, e muitas vezes nós imaginamos vocação sacerdotal, vocação de ser padre. Quando nós dizemos que uma pessoa é vocacionada, logo vem na nossa cabeça que é uma vocação sacerdotal, ou uma vocação à vida religiosa, como freira, frades. E nós esquecemos que muitas vezes nós somos chamados também, como Abraão, a construir um novo itinerário para construir também uma família. E Deus promete a Abraão que Abraão então será o pai de todos, o pai na fé de todas as pessoas, porque ele vai construir apenas não só uma comunidade, mas ele vai construir uma nação constituída de todos aqueles que creem em Deus e que buscam verdadeiramente a Deus. A vocação, ela mexe com a nossa vida interior, principalmente. Quando nós queremos escolher nossa profissão, por exemplo, não são algo tão fácil como nós imaginamos. Acontece que muitas vezes, por falta de opções, nós escolhemos aquela que está mais acessível, está mais ao nosso alcance. Mas isso não é tão normal quando se trata da escolha de algo que você vai conviver durante a sua vida. Quando nós escolhemos uma profissão, nós escolhemos uma profissão não só para nos fazer felizes, mas para que aqueles a quem nós servimos
também se sintam felizes. E a nossa vocação nos chama a atenção para isso, porque quando nós somos chamados a ser pais e mães de famílias e constituir uma família, algumas coisas elas são necessárias para que isso possa acontecer, principalmente no matrimônio. E um desses objetivos é que você viva e faça o outro feliz e constitua a felicidade da sua prole, dos seus filhos e filhas. Por isso que casar é uma vocação interessante. Por isso que escolher uma profissão, deve escolher uma profissão com olhar vocacional. Para se ter a habilidade, para que o que nós vamos exercer não seja um peso nem para si e nem para o outro a quem você vai cuidar. Quando se trata do matrimônio, uma vocação mais estrita que eu estou falando agora, se trata da felicidade não somente de uma das partes, mas de ambas as partes e ainda mais dos filhos. Porque a vocação, ela deve fazer de nós, por mais que se torne para nós um peso, no sentido de que a vocação não é apenas algo tão assim maravilhoso que não tenhamos dificuldades para convivê-las. Isso eu digo como vocação ao discipulado de Jesus. Quando nós abraçamos a fé e quando nós dizemos sim a Deus, na nossa vocação, nós estamos entrando num campo, dando sim, e como Abraão, criando caminhos em lugares que muitas vezes não há, para poder chegar à promessa que Deus nos faz, de sermos pais de uma grande nação como Abraão, de receber as recompensas e poder abençoar e poder ser abençoado. E a vocação aqui sacerdotal é uma vocação interessante, porque a vocação de Abraão, nesse sentido, ela nos dá então este elemento que nós também, sacerdotes, podemos abençoar. E quando nós abençoamos as pessoas que elas pedem a bênção, não é apenas a bênção de um mais velhos abençoando os mais novos, mas é a bênção de um ungido abençoando aqueles que estão pedindo e necessitando da bênção, como os pais fazem com os filhos. Os vocacionados também, os chamados, tanto a vocação familiar, sacerdotal e a sua profissão, ela requer de você certa compreensão, porque o que nós fazemos também enfrentamos dificuldades pelo caminho. Vocês sabem a vocação de Nossa Senhora, quantas dificuldades ela enfrentou, principalmente a compreensão, a falta de compreensão daqueles que não entendiam a missão de Jesus, o chamado dele. Nossa Senhora enfrentou às vezes rejeição, enfrentou sofrimento, não só simplesmente por ela, mas o sofrimento de uma mãe ao ver o seu filho sofrer. Sofrer ainda mais quando ele é mal entendido e mal interpretado, o que aconteceu muitas vezes com Jesus. Por isso é que nós devemos, meus irmãos e irmãs, procurar entender a nossa vocação. Porque a vocação também traz este sofrimento de ser incisivo na pregação da palavra de Deus ou no exercício da nossa fé. Para que a nossa fé seja exalada entre as pessoas, o perfume em que nós temos recebido de Deus. Mesmo a vocação ou matrimônio, repito falar em vocação matrimonial, insisto, porque a vocação matrimonial, embora ela seja chamada a dar continuidade à criação de Deus na vida humana, ela também não é apenas uma vida fora das dificuldades. A família vai ter dificuldade, mas aqueles que compreendem a sua vocação sabem que a raiz da sua vocação está em Deus.
E a sua fé te ajuda a sustentar, ajuda a te equilibrar, ajuda a te compreender que algo que nós vivemos, elas não estão isentas da nossa vida de fé.